para a gente decidir quem fica com o troféu do Gol Iluminado. Quero ver se a torcida do Corinthians vai estar tão engajada quanto ano passado. Estamos esperando vocês lá no GE. Globo. Enquanto isso, fica com o B. Fica ali com o Jodar. Tá combinando, né? Você vai deixar eu só fazer assim mais de vez em quando? Quer tentar, Fernando? Vai lá, Vai Fernanda. brincando, a gente vai brincando enquanto ele não vai pro vencedor. Dá sorte, né? É o Gol Iluminado aqui do Araújo, porque eles batem um bolão, esses gols no dia a dia. E o Hora 1 já fica por aqui. Você tá ouvindo a música que o Dante já colocou para avisar a gente que é a hora de encerrar, gente. Mas você já sabe, né? Lá no Globoplay você pode rever todas as nossas reportagens. Fique agora com as notícias do seu estado, da sua região e até amanhã. Valeu, energia para você encarar sua correria. Tchau, até amanhã. Até amanhã. Abriu a porteira da história. Peão brasileiro alcança a glória. Não é ser campeão, é como ser campeão. Sonho, raça e paixão. É alma e tradição. É saber que nosso esporte está crescendo cada vez mais. Vida de rodeio, último episódio. Saímos dos Estados Unidos, o pai de todos os rodeios do mundo, e vamos para Barretos, o pai dos rodeios do Brasil. Hoje, depois de Três Graças, prepare-se para fortes emoções. A temporada termina, mas a jornada continua na Arena da Vida. E tem muito mais sonho, né? Tem muito mais sonho pela frente. Olá, bom dia Amazônia, seu jornal começando com muita informação para você e a gente já te mostra imagens ao vivo da Avenida Cosme Ferreira, também conhecida como Estrada do Coroado, uma das principais avenidas da zona leste de Manaus. Trânsito neste momento fluindo bem, tranquilo, amanhecendo na capital do Amazonas, agora termômetro marcando 24 graus. E é assim que a gente começa o Bom Dia Amazônia de hoje, desejando para você uma ótima terça-feira. Muito obrigada pela companhia. E entre os destaques de hoje, novas regras para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. CONTRAN aprovou o fim da obrigatoriedade das aulas em autoescolas para obter a primeira CNH. E Feirão Serasa Limpa Nome prorroga o prazo para negociações de dívidas. Descontos podem chegar até a 99%. Criança autista impedida de viajar em voo no Cruzeiro do Sul para Rio Branco. A companhia aérea alega risco à viagem. Família, negligência da empresa. E você pode participar do Bom Dia Amazônia, pode mandar sua mensagem, comentar as reportagens, foto, vídeo, tá valendo a sua participação. Já pega o seu celular e anota o número que vai aparecer na sua tela. 929-8504-4085. Para ficar mais rápido e mais fácil a nossa comunicação, você também pode acessar o Eu Amazônia, que é o aplicativo da Rede Amazônica, por onde você pode interagir com a programação ao longo do dia. Já baixa o aplicativo no seu celular, participa que estamos te aguardando. Seu Bom Dia Amazônia já está no ar. O presidente Lula assinou nesta segunda-feira uma medida provisória que reajusta o salário das forças de segurança do Distrito Federal e de militares do ex-território do Amapá, Rondônia e Roraima. Com a MP, o governo garante um aumento de cerca de 24% para os servidores em duas parcelas, uma agora, em dezembro, e outra no mês que vem. A cerimônia no Palácio do Planalto reuniu autoridades, ministros do governo, parlamentares dos ex-territórios e representantes de entidades sindicais. Os reajustes foram negociados com as respectivas categorias de policiais e bombeiros dos ex-territórios. O governo afirma que a ação faz parte de um ciclo de valorização do serviço público e corrige distorções, já que os salários ficaram defasados e até congelados em anos anteriores, como destacou o ministro da Integração, Valdez Góes. Há décadas eles vinham lutando para que os aumentos tivessem uma referência e passaram muitos anos sem aumento, inclusive os últimos anos, antes do presidente Lula assumir, com zero de reposição salarial. Então essa é uma grande conquista, fruto da organização deles. Então são muito organizados, da articulação com as bancadas, no caso a nossa bancada aqui liderada pelo senador Randolfo, pelo Rinaldo Malafaia, pelo senador Davi Alcolumbre e, logicamente, com a receptividade dentro do governo do presidente Lula muito grande.
O reajuste será de cerca de 24%, dividido em duas parcelas. A primeira, já agora no contra-cheque de dezembro, de 11,5%. A segunda, também de 11,5% no contra-cheque de janeiro. Isso será possível porque o governo assinou uma medida provisória, permitindo o pagamento de forma imediata para os servidores. A medida provisória entra em vigor assim que é publicada, mas precisa ser aprovada pelo Congresso em até 180 dias para não perder a validade. Há acordo para a aprovação do texto no Congresso. Ainda segundo o governo, a PM e os bombeiros dos ex-territórios, somados com os reajustes anteriores e agora com a equiparação com as forças de segurança do DF, acumularão um aumento de mais de 35% entre 2023 e 2026, como destaca o líder do governo, Randolfo Rodrigues. Isso significa um reajuste, em alguns casos, de quase 100% no salário, por exemplo, de um soldado da Polícia Militar do ex-território federal do Amapá, que passa de R$ 5.800, R$ 6.000, para R$ 11.000. Em outros casos, um reajuste que vai de 50% a 57%. É o maior reajuste que a categoria de policiais militares e bombeiros militares do ex-território do Amapá já recebeu em toda a sua história. O governo também atualizou em duas parcelas o auxílio moradia dos PMs e dos bombeiros dos ex-territórios, como explica o deputado Dorinaldo Malafaia. Foi essa articulação que garantiu hoje essa correção histórica com aumento salarial, com isonomia e com garantia, inclusive, de auxílio moradia, que é uma das emendas que nós apresentamos junto a essa medida provisória e que agora vai ser uma realidade. Além do reajuste, o governo enviou um projeto de lei ao Congresso reestruturando diversas carreiras públicas. A medida, quando aprovada, vai reabrir o prazo para a transposição dos servidores dos ex-territórios para os quadros da União. Quem perdeu o prazo em 2018 terá nova chance quando a medida for aprovada, pelo período de 180 dias. O Ministério Público de Rondônia, junto de forças de segurança, começou a segunda fase da Operação Aruanã, que tem o objetivo de cumprir uma decisão judicial que determina a desocupação da Estação Ecológica de Samuel. A segunda fase da operação tem início após o fim das ações de desocupação da área, uma mobilização que aconteceu durante todo o fim de semana na Estação Ecológica de Samuel. Uma área de 71 mil hectares, localizada entre Candeias do Jamari e Itapuã do Oeste. Criada em 89, o local tem sido alvo de ocupações irregulares. E após a primeira fase da Operação Aruanã, aqui na Estação Ecológica, a situação ficou dessa forma. De acordo com o comandante responsável por essa operação, 86 moradias foram desativadas. Tudo isso no trabalho de 180 profissionais. Segundo o comandante, essa retirada foi determinada porque a Estação Ecológica de Samuel é uma unidade de conservação de proteção integral e o local é destinado para pesquisa científica e também a preservação da biodiversidade, sendo proibida qualquer forma de ocupação não autorizada. Estamos aqui cumprindo essa decisão judicial juntamente com os oficiais de justiça que estão aqui no interior da unidade de conservação. Nenhuma pessoa pode adentrar, o Estado está aqui para preservar e fazer cumprir a decisão judicial. Na segunda fase, iremos fazer fiscalizações. Se assim localizarmos estruturas temporárias, barracos ou moradias improvisadas, serão todas inutilizadas e destruídas. Tivemos pessoas autuadas e também vão ser responsabilizadas. Essa unidade é de proteção integral. A promotora de justiça, Valéria Gilmelli, explica que a legislação protege a área de preservação e que a atuação do Ministério Público reforça a defesa da ordem jurídica, do meio ambiente e do patrimônio público.
Desde 2021, as pessoas já sabiam que elas não poderiam ficar nesse local. Várias intimações foram feitas durante esse processo principal para que essas pessoas saíssem. Além disso, nessa ação de cumprimento de sentença ajuizada pelo Ministério Público, para que dessa sentença, depois de transitada em julgado, ela fosse efetivada, as pessoas elas foram intimadas para sair voluntariamente em 20 dias úteis. Se não bastasse isso, foi organizada nesse planejamento da Polícia Militar, com a SEDAM, com o Ministério Público, com os oficiais de justiça, uma reunião. Então as pessoas estavam cientes, elas foram cientificadas, elas foram informadas de que elas não poderiam estar aqui na unidade de conservação. 3 pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito em Macapá. A imprudência e a ingestão de bebidas alcoólicas, segundo as autoridades, foram as principais causas desses acidentes. Nos últimos 10 dias, a Delegacia de Trânsito registrou 163 ocorrências. De acordo com a Delegacia de Trânsito, a cidade tem enfrentado, nas últimas semanas, um crescimento preocupante no número de acidentes. Nos últimos 10 dias, ou seja, do feriado para cá, a Delegacia de Repressão a Delitos de Trânsito, ela recebeu 163 ocorrências. Dessas 163 resultaram em 4 óbitos e outros acidentes com lesões graves e até mesmo gravíssimas. A maioria dos acidentes são registrados em cruzamentos como esse. A imprudência continua sendo o principal fator dos casos. Excesso de velocidade, ultrapassagem indevida, condução sem habilitação, além do consumo de álcool ao dirigir. Não tem um dia que você não passe no trânsito, circule, que você não presencie ou que você não observe que tinha acabado de acontecer um acidente de trânsito durante o dia, em vias que são sinalizadas, em vias que a pavimentação está regular, mas infelizmente a imprudência, ou seja, é o agir, é a conduta da pessoa, é a negligência da pessoa que está conduzindo, que está circulando, que infelizmente tem provocado os acidentes de trânsito. Algumas práticas reforçam a preocupação das autoridades com o comportamento de motoristas e principalmente motociclistas. A gente teve um final de semana muito movimentado, então o comando do 1º Batalhão resolveu fazer uma operação, né, esse final de semana para coibir infrações de trânsito, né, motoqueiros que estão trazendo muito problema para a nossa cidade, motorista também, né. Então, nós pegamos todo o nosso efetivo, né, colocamos na rua. Ao todo, nós fizemos 9 barreiras na área da Zona Sul, vindo a coibir, né, esses atos aí. A mensagem das autoridades é clara: dirigir com responsabilidade salva vidas e a imprudência pode custar muito caro. Quando a gente tem um maior cuidado no trânsito, a gente vai ter um maior cuidado também com a proteção à vida, tanto a sua quanto a de terceiros. E é exatamente essa falta de paciência de alguns condutores que causa essa sensação de insegurança na população. Como nos relata a dona Maria. Segundo ela, os motoristas não respeitam a sinalização. Sexta-feira, quase que eu fui atropelada aí pelo carro. Passa, eles esperam, eles já não põem o carro aqui, eles já põem aqui na frente, da onde eles devem ficar, né? Aqui, né? Pra gente poder atravessar aqui, mas eles fazem. Aí fica essa sensação de insegurança por parte de pedestre também. Sim, fica. São muito inseguros. Atualmente aqui não tem acontecido muito acidente, né? Não só aqui, como em vários bairros da cidade. Risco que, segundo as autoridades, poderiam ser minimizados com a prática segura do trânsito, que é o quê? Justamente respeitar as regras de trânsito. E uma delas, né, que inclusive proíbe a combinação de bebida alcoólica e direção. Infelizmente, as pessoas acabam colocando a própria vida e a vida de outros em risco só com atitudes como essa. E o Ministério Público Federal recomendou um acordo entre Brasil e Guiana para combater o garimpo ilegal na Raposa Serra do Sol e ações para acabar com a contaminação do território com cianeto, uma substância altamente tóxica. Vamos conversar ao vivo com Naamã Mourão, que traz mais detalhes para a gente dessa recomendação. Bom dia para você, Naamã.
Oi, Lani, bom dia a você, bom dia a todos. Olha, foram 2 recomendações feitas pelo Ministério Público Federal e todas elas tratam, dessa necessidade de combater o garimpo ilegal, o garimpo clandestino dentro da terra indígena Raposa Serra do Sol. A primeira recomendação, como você mencionou, solicita tratativas diplomáticas entre o Brasil e a Guiana para combater justamente esse garimpo transfronteiriço. Esse documento já foi encaminhado ao Ministério das Relações Exteriores, do Meio Ambiente e Mudança do Clima, da Justiça e Segurança Pública e também dos povos indígenas. Essa foi a primeira recomendação. Já a segunda, feita pelo MPF, orienta a remediação urgente de áreas contaminadas por cianeto, que, como mencionamos, é uma substância altamente tóxica. E essa substância foi identificada durante operações de fiscalização dentro da terra indígena Raposa Serra do Sol. Dessa vez, essa recomendação teve como alvo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Ministério dos Povos Indígenas, além da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, e do IBAMA. As recomendações são resultado de uma investigação, de investigações e operações policiais realizadas dentro da terra indígena Raposa Serra do Sol. E elas constataram um crescimento considerado acelerado dessas atividades ilegais, principalmente nas regiões das serras. Em março deste ano, diante da gravidade da situação, o MPF já tinha recomendado algumas ações coordenadas para combater esse problema dentro das comunidades indígenas. A nossa equipe conversou com o procurador do MPF, Alisson Marugal. Ele deu mais detalhes sobre essas 2 recomendações e de que forma elas podem contribuir com esse trabalho de garantia do bem-estar dos povos indígenas na Raposa Serra do Sol. Vamos acompanhar. Que os garimpeiros na região das serras, na terra indígena Raposa Serra do Sol, estavam utilizando cianeto para a extração do ouro dessas rochas trituradas, que é uma substância ainda mais perigosa que o mercúrio, mas só para ilustrar o perigo dessa substância, foi uma substância utilizada na Segunda Guerra Mundial nos campos de extermínio, o gás de cianeto, para exterminar boa parte da população judia, nos campos de extermínio. Então há uma preocupação do Ministério Público Federal e de todos os órgãos de segurança de que o cianeto, incorretamente utilizado nessas áreas de garimpo, também tem um efeito letal. Nós mencionamos nessa recomendação feita pelo Ministério Público sobre essa necessidade de acordos diplomáticos com a Guiana, porque dentro ali da Guiana, é uma região ali que faz fronteira entre o Brasil e a Guiana, e muitos pontos de garimpo ilegal estão localizados no território guianense, mas apresentam impacto direto nas comunidades indígenas que ficam aqui em Roraima, do lado brasileiro. Os órgãos destinatários dessas 2 recomendações têm até 30 dias para dar um retorno prático com relação às medidas que devem ser adotadas, então, tanto com relação a esse processo de descontaminação, por assim mencionar, do cianeto dentro das comunidades, como também desse acordo de cooperação diplomática entre o Brasil e a Guiana para combater essas atividades criminosas e invasoras dentro dos territórios indígenas. Lani. Obrigada, Naamã, pelas informações. Intervalo chegando agora no Bom Dia Amazônia. Rapidinho, prometo para você. E na volta, caso de raiva humana confirmado no Amapá. Todos os detalhes para você daqui a pouco, desse e outros assuntos. E claro, você também pode participar. Envie sua mensagem lá na interatividade 929-8504-4085 ou vai no Eu Amazônia, que é o nosso canal de comunicação direto. Estamos aguardando a sua participação. Seu jornal volta já. Raíssa descobriu por que Cauã sumiu por 1 ano. Sabe por que ele nunca te respondi? Porque ele escondeu de você que ele estava preso dentro de uma clínica de reabilitação, Raíssa. Agora, o relacionamento pode ser abalado por essa mentira. Sabe o que é ter medo de magoar alguém que você ama? Quinta, depois de 3 graças, Rensga Hits. A onça-pintada é um dos animais que mais representam a Amazônia. É considerada a rainha da floresta. É a 3ª maior espécie do mundo, atrás apenas do tigre e do leão. As onças pretas são onças pintadas com melanismo. Durante a época da cheia, as onças da Amazônia vivem no topo das árvores, fugindo da água, comportamento que não é visto em nenhum outro lugar do mundo. E, apesar de ser temida, elas evitam contato com o ser humano. Para saber mais curiosidades, acesse portalamazônia.com.
A consciência ambiental que a gente desperta Globo afora, a gente também tem aqui, dentro da Globo. Todas as produções dos Estúdios Globo seguem as práticas sustentáveis do Guia de Produções Verdes. Mais de 99% da energia que a gente consome é renovável. Gravando! Em 2024, tivemos uma redução de 61,1% no uso de combustíveis fósseis em relação a 2019. Respeitamos a natureza e somos vizinhos de uma área de conservação de Mata Atlântica. Reaproveitamos cada vez mais a água que usamos. Reutilizamos materiais, promovendo a economia circular. E queremos fazer mais. Afinal, cuidar do globo é da nossa natureza. Globo. Fazer diferença todo dia. Isso não cabe nas 4 linhas. Não cabem 2 baterias. Não cabem 50 metros. O esporte vai além da conquista. E a conquista não cabe em um momento. Nós te contamos a história, dentro da história. Todo domingo, depois de viver sertanejo, esporte espetacular. Já de volta e com imagens ao vivo da capital de Roraima, Boa Vista, General Penha Brasil, 24 graus agora em Boa Vista, dia amanhecendo por lá e tranquilo na rua, só um caramelo por ali, passeando, já fazendo aquele alongamento ali de terça-feira de manhã. E bom dia para você que está chegando agora, muito obrigada pela companhia. Tem informação agora para você, direto de Cacoal, na verdade, não de Rondônia, porque o Tribunal do Júri de Ouro Preto do Oeste, em Rondônia, julgou o caso do assassinato do produtor rural Genilson Basílio em um julgamento que definiu o destino dos 2 acusados pelo crime. Vamos conversar ao vivo com a Luciana Kester, que traz os detalhes da sentença e também os desdobramentos dessa decisão. Bom dia, Luciana. Bom dia para você, Lani. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom, o julgamento aconteceu no último final de semana, na sexta-feira, na cidade de Ouro Preto do Oeste, mas o crime, na época, aconteceu na cidade de Urupá, quando esse produtor rural ele foi localizado, infelizmente morto, enterrado em uma cova rasa, numa região de assentamento no município. De acordo com as informações, o julgamento aconteceu, os réus estavam já presos desde quando foram presos em relação a esse crime, né? Quando foram presos por ser suspeitos da participação. Ainda segundo as informações, um dos réus, ele era acusado de ser o mandante desse crime, que havia pago cerca de R$1.000 para que o outro pudesse fazer, então, a execução. Durante o julgamento, os réus foram ouvidos, as testemunhas também, e um deles, que era suspeito, né, de ter sido, então, a pessoa que fez a execução, ele acabou sendo absolvido durante o julgamento. Já o réu, que era o responsável por ser o mandante do crime, ele foi condenado a 13 anos de reclusão. Eles são moradores da cidade de Nova União, que é uma cidade próxima a Urupá, mas esse julgamento aconteceu na comarca, no fórum de Ouro Preto do Oeste. Ainda de acordo com as informações, apesar de um dos réus ter sido absolvido conforme o julgamento, a Polícia Civil de Mirante da Serra informou na manhã de ontem que, apesar disso, apesar do júri popular ter inocentado o acusado, o réu, até o dia do julgamento, ele é suspeito de outros homicídios na região de Mirante da Serra, com um indício forte de participação em inquérito que tramita na delegacia do município. Portanto, ele ainda segue à disposição da Justiça devido a esses outros crimes que estão sendo investigados na região. Lani.
Obrigada pelas informações, Luciana Kester, direto de Cacoal. Falando em Cacoal, Luciana, como é que está o clima por aí? A gente está mostrando aqui algumas capitais, né? Boa Vista, Amazonas, tudo por volta dos 24 graus. E por aí também está nesse chamado friozinho amazônico que a gente conhece, que é o frio pra gente, né, minha amiga? Exatamente, Lani. Olha, eu estou aqui ainda nas dependências do pátio da emissora, porque nesse momento aqui no município de Cacoal está chovendo e chovendo bastante. Desde o último sábado é isso aqui no município. Os moradores da zona rural estão passando por algumas intempéries devido a muita lama e é chuva. Estamos aí começando a viver o nosso inverno amazônico, esse friozinho agradável e essa chuva muito boa, viu? É ótimo para o quê? Tomar um cafezinho. Obrigada, Luciana. Até imagino o friozinho, já bom para tomar aquele café, né, Luciana? Aquele café que a Luciana sempre promete. Você que assiste Bom Dia Amazônia, você sabe que a Luciana toda vez promete esse café, a gente ainda está aguardando por aqui. Nem é uma cobrança, minha amiga. Bom dia para você, bom trabalho, viu? Agora 24 graus em Cacoal também. Está fazendo essa média em várias cidades aqui da região norte. A gente muda de assunto agora para te falar de um caso que está repercutindo bastante nas redes sociais. Uma criança autista foi impedida de viajar ontem em um voo de Cruzeiro do Sul para Rio Branco. A companhia aérea alega que o comportamento do menino poderia colocar em risco a viagem. E para a família, já a situação é outra. Foi negligência da empresa. Assiste só a reportagem. Daniel, de 8 anos, diagnosticado com o transtorno do espectro autista, estava animado para visitar o pai e os amigos nas férias em Rio Branco. Mas, segundo a mãe dele, ele foi impedido de seguir viagem após ser retirado da aeronave no aeroporto de Cruzeiro do Sul. A passagem do Daniel, ela foi comprada com antecedência, foi colocada lá a opçãozinha lá, autista. O Daniel é autista nível de suporte 1, que é o leve, né, que a gente chama. O Daniel é acostumado a viajar. E como ele ia viajar, só a gente pagou aquela taxa, além da passagem, né? A gente pagou aquela taxa para ele ir com a companhia. E o Daniel, ele até brincava, vou viajar sozinho com a aeromoça. A família, né, o pai dele com a Inês, que é a madrasta dele, já estava aguardando em Rio Branco, já com cartazes, com balão, com os amiguinhos dele esperando, né? Tava assim, o Daniel estava sendo muito esperado. E até porque ele tinha que ir, porque ele tinha uma consulta hoje. A mãe da criança relatou que o filho foi retirado da aeronave sem qualquer aviso, mesmo ela tendo cumprido todas as exigências estabelecidas para o transporte de menores desacompanhados. Ângela conta que Daniel embarcou primeiro, acompanhado por funcionários da companhia, e permaneceu tranquilo na sala de embarque dentro do avião. Ela percebeu que havia algo errado quando a decolagem demorou mais que o normal. Logo depois, viu o filho sendo retirado da aeronave e levado ao saguão por uma funcionária. Em nenhum momento eu, mãe, recebi uma ligação de dentro do avião para dizer o que estava acontecendo. Se eles tivessem me ligado e eu tivesse pedido para elas irem até o Daniel, com certeza elas teriam conseguido fazer o que a companhia não fez. De acordo com os funcionários, Daniel teria sido retirado porque se recusou a colocar o cinto e pediu um biscoito, apesar do lanche estar dentro da mochila. Testemunhas do voo relataram à família que não observaram nenhum comportamento inadequado que justificasse a retirada da criança. Que o comandante disse que era melhor tirar do avião porque ele poderia ter uma crise. Ou seja, ele poderia ter uma crise. Meu filho perdeu a consulta. Após o episódio, a companhia aérea procurou Ângela e ofereceu um novo embarque com apoio de uma equipe especializada, mas ela recusou por não se sentir segura. A empresa, então, disponibilizou uma passagem de ida e volta para que ela possa acompanhar o filho neste domingo. Eu peço que as pessoas elas tenham mais empatia e que se coloquem no lugar do outro. O Amapá confirmou um caso de raiva humana com local provável de infecção no município de Oiapoque. Vamos conversar ao vivo a partir de agora com a Manuele Tavares, que traz mais detalhes para a gente desse caso, que tem chamado bastante atenção, inclusive das autoridades, né, Manuele? Bom dia para você.
Isso mesmo, Lani. Bom dia para você, bom dia para o pessoal de casa. Olha só, o paciente é um pescador de 24 anos que foi atacado por um macaco enquanto pescava na região de Cabo Orange, área de Manguezal, no município de Oiapoque, no extremo norte do estado do Amapá. Segundo o governo, equipes de saúde, laboratórios e órgãos ambientais foram mobilizados para conter a população. Dias após o ataque, o pescador apresentou sintomas e foi transferido para um hospital de referência no Pará. Exames de saliva e biópsia confirmaram o diagnóstico. O caso foi oficialmente classificado como raiva humana. Para a SVS, os resultados reforçam a hipótese da transmissão ligada a morcegos, que são os principais hospedeiros da variante. A superintendente da SVS, Cláudia Pimentel, é quem nos detalha mais sobre esse caso. Vamos acompanhar agora. Só na última quinta-feira que tivemos a confirmação de que realmente se tratava de um caso positivo para a raiva. Esse paciente, ele não é morador do Oiapoque, ele não é morador do estado do Amapá, ele é morador de Belém, estava aqui numa atividade laboral, ele é pescador, e estava aqui trabalhando, também não tem família no Oiapoque e não entrou em contato com nenhuma das pessoas aqui no Oiapoque. O local onde ele estava pescando é um local distante, deserto, e lá ele foi acometido pelo ataque do macaco com uma mordedura. O paciente ele foi buscar atendimento no seu município de origem, no estado do Pará, e lá ele foi internado e depois encaminhado para a UTI em estado grave. Após a confirmação, o caso foi registrado no Sistema de Informação de Agravos de Notificação e passou a ser monitorado. A Vigilância Municipal de Oiapoque iniciou a aplicação de vacina e soro antirrábico em pessoas que tiveram contato com o paciente. Aí, nesse caso todo, cuidado é pouco. Vou voltando contigo aí, Lani. Obrigada, Manoel, pelas informações. Bom dia e bom trabalho para você. E depois do recorde histórico de negociações em todo o país, o Feirão Serasa Limpa Nome foi prorrogado até o dia 19 de dezembro. E os descontos podem chegar até 99% para quem quer organizar as contas. Se esse é o seu caso, já fique atento nas informações que a Isadora vai trazer para a gente agora ao vivo. Para você que está em dívida, está em débito, precisa se organizar. Dá tempo, né, Isadora, de finalizar em 2025 negociando essa dívida e começar 2026 com o nome limpo? É verdade, ainda dá tempo de começar 2026 com o nome limpo. O Feirão Serasa Limpa Nome foi prorrogado até o dia 19 de novembro. O motivo foi que eles bateram um recorde histórico só em novembro, com mais de 4 milhões de brasileiros com as dívidas, regularizadas só em novembro e quase 6 milhões de dívidas renegociadas em novembro. Um crescimento de 19% em relação ao ano passado, já são 17 bilhões de descontos concedidos e desconto que vão aí até 99%. No dia 28 de novembro foi o maior acordo da história do Serasa, com quase 500 mil acordos em 24 horas. Entre o dia 3 e o dia 30 de novembro foram feitos mais de 44 mil acordos e quase 27 mil consumidores beneficiados. Esses descontos aí do Estado que somam mais de 595 milhões. Muita gente aproveita agora o final do ano para usar o 13º salário para quitar as dívidas com o objetivo de começar 2026, como eu disse, com o nome limpo. E para você que quer renegociar essas dívidas, o site Serasa Limpa Nome, é só pesquisar no site serasalimpaNome.com.br, no aplicativo Serasa para Android e iOS. Também vai ter o WhatsApp oficial da empresa e nas agências não vai haver cobrança presencialmente. Obrigada, Isadora, pelas informações. Então, já fica a dica para você. Dia começando, tá devendo? Já verifica lá no site se a empresa que você está devendo está participando. E são mais de 1.000 empresas participando em todo o país, com descontos que podem chegar a 99%. Dá para parcelar essa dívida e no pagamento da primeira parcela, o nome já está limpo. Já fica a dica para você verificar sua situação financeira, aproveitar o pagamento do 13º para renegociar essa dívida. E agora vamos às notícias do G1 Amapá. Quem traz informações para a gente é a Josi Paixão.
Oi, pessoal. O Instituto Federal do Amapá lançou um edital para o processo seletivo de matrículas especiais, conhecido como vestibulinho. São 164 vagas em cursos de graduação distribuídas para Macapá, Santana, Porto Grande e Laranjal do Jari. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 15 de dezembro pelo site da instituição. A escolha dos candidatos será feita por meio de análise do histórico escolar. É necessário ter concluído pelo menos 3 disciplinas do primeiro semestre da graduação de origem e estar vinculado a uma área compatível com o curso pretendido. Na reportagem do G1, você acompanha as vagas para cada cidade do Amapá. É só acessar. Até mais! E você fica sempre muito bem informado acessando o G1 do seu estado. Coloca lá G1, o seu estado, que você vai encontrar as principais notícias do dia, com informações, com serviços, com dicas também para quem está estudando para vestibular, para concurso público. E são muitas as ofertas. Lá, inclusive, tem recomendações de especialistas, como começar esse estudo. Afinal de contas, muitas pessoas têm esse sonho, né, de passar no concurso público, mas às vezes não sabe por onde começar a estudar. Lá tem uma página dedicada para concurso público. Já fica a dica para você que está começando agora a estudar, já pegar essas orientações. Do Amapá, vamos até Brasília conversar ao vivo com a Gisele Loureiro, que chega aqui no Bom Dia Amazônia, trazendo os destaques de hoje. Entre eles, tem informações para quem vai tirar a primeira carteira nacional de habilitação. Mudanças, né, Gisele? Bom dia para você. Mudanças, Lani. Um super bom dia para você e para quem está ligadinho aí no Bom Dia Amazônia com a gente já. O Conselho Nacional de Trânsito aprovou mudança nas regras para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. A principal mudança, o fim da obrigatoriedade das aulas de autoescolas. Essas novas regras ainda precisam ser publicadas no Diário Oficial, mas aí já mudam profundamente, né, o caminho das pedras para quem quer tirar a primeira Carteira Nacional de Habilitação. Vamos acompanhar na reportagem. A resolução do CONTRAN traz uma série de alterações. De acordo com o governo, a ideia é reduzir custos. Hoje, um dos principais motivos que afastam os brasileiros da habilitação. Uma pesquisa feita pelo Ministério dos Transportes mostrou que 1/3 da população ainda não tem CNH por não conseguir arcar com as despesas do processo. Entre as principais mudanças está o fim da obrigatoriedade de frequentar a autoescola. Quem quiser poderá estudar sozinho com o material teórico que o governo vai disponibilizar pela internet. A carga mínima de aulas práticas também muda, cai de 20 para apenas 2 horas. E o candidato poderá usar o próprio carro acompanhado de um instrutor autônomo. Na etapa das provas, a segunda tentativa será gratuita e o processo de obtenção da CNH deixa de ter prazo de validade. O candidato poderá concluir no tempo que for necessário. Mas algumas etapas continuam obrigatoriamente presenciais, a coleta de biometria e o exame médico. Segundo o governo, 20 milhões de brasileiros dirigem sem habilitação. A expectativa é que as novas regras aumentem o número de motoristas regularizados e reduzam a informalidade no trânsito. As novas normas entram em vigor assim que forem publicadas no Diário Oficial. Este especialista em trânsito vê na mudança um caminho para baratear o processo e ampliar o acesso de quem precisa de habilitação para trabalhar. A preocupação é com o mercado de pessoas que precisam trabalhar, ou seja, nem todo mundo tem R$5.000 para tirar uma carteira para começar a trabalhar, né? Temos hoje muitos motoristas de táxi, aplicativos, que fazem transporte de mercadorias com motos e veículos também, certo? E geralmente trabalham isso no início da carreira. Então, é uma boa entrada no mercado. Então, nesse ponto de vista, esse barateio significativo é muito bem-vindo. A Federação Nacional de Autoescolas se posicionou contra as mudanças do governo e disse que levou essa resolução para ser discutida no Congresso Nacional. Nós somos totalmente contrários. Semana passada, conseguimos a criação de uma comissão especial, estivemos com o Hugo Mota. Essa comissão vai avocar o tema para o Congresso e aí sim vai criar uma lei. A resolução ela é uma medida infralegal, assim como todas as outras resoluções do CONTRAN foram questionáveis e muitas delas, a maioria, derrubadas. E o Congresso já entendeu que esse assunto é para se tratar dentro do Congresso. É isso, hoje foi rapidinho, eu fico por aqui.
uma terça iluminada pra gente. Eu volto com você, Lani. Aposto que vai aproveitar essa oportunidade ou já tem a carteira aí na mão, Lani? Ô, Gisele, já tirei faz um tempo, viu? Mas eu acho que quem agora vai tirar o bom é que fica mais barato, né, minha amiga? Mas é claro, a gente ainda vai acompanhar muito dessa história, ainda não foi publicado lá no Diário. Inclusive, buscamos aqui informações das associações das autoescolas que ainda não querem se pronunciar, né? Disseram, vamos esperar ali publicar no Diário para poder se pronunciar e a gente vai, claro, seguir acompanhando para trazer atualização para você. Gisele, bom dia, bom trabalho. Informação para você do Amazonas, agora principalmente quem trabalha na área da educação. Governador Wilson Lima confirmou o pagamento do abono do Fundeb 2025 para mais de 32 mil servidores. Vamos conversar ao vivo com o Juscelio Paiva, que traz os detalhes para a gente, que é inclusive um anúncio muito esperado, né, Juscelio, para quem trabalha nessa área da educação. Bom dia para você. Bastante esperado. Lani, muito bom dia para você e para todos. Esse anúncio foi feito ontem pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, do União Brasil, durante a cerimônia que reuniu outras autoridades aqui do estado. Segundo o governador, cerca de 32 mil trabalhadores da educação do Amazonas devem receber o abono do Fundeb, que vai se juntar ao pagamento da segunda parcela do 13º, mais o pagamento do mês de dezembro dos servidores da educação, o que vai somar cerca de 1 bilhão e 400 milhões de reais na economia do estado do Amazonas. Professores, pedagogos e também os servidores administrativos têm direito de receber o pagamento do Fundeb neste mês de dezembro. E nós já vamos adiantar de quanto vai ser esse valor para cada categoria. Por exemplo, professores com carga horária de 20 horas vão receber R$ 5.500. Professores com carga horária de 40 horas, R$ 11.000. Professores com 60 horas, R$ 16.500. E os servidores administrativos com carga horária de 30 horas, o valor será de R$ 8.250. Segundo o governo do Amazonas, esse pagamento está sendo concedido depois de diversas tratativas também com o sindicato que representa os trabalhadores da educação aqui no estado do Amazonas. A data, agora muita gente está interessada, é dia 27 deste mês de dezembro, que deve cair o pagamento do abono do Fundeb, segundo o governo do Amazonas. E tem mais, os servidores que atuam no CETAM, o Centro de Educação Tecnológica aqui do Amazonas, também vão ser incluídos para receber esse abono e o valor será de R$ 5.500. Ou seja, a economia deve ficar movimentada em todo o estado nesse mês de dezembro por conta de mais de 4 bilhões de reais que devem ser injetados na economia aqui do Amazonas, isso só dos trabalhadores da educação do nosso estado. Lani. Obrigada, Juscelio Paiva, pelas informações. E vamos agora para a sua participação aqui no Bom Dia Amazônia. Você que manda mensagem, foto, participa. Lembrando que pode continuar participando, enviando sua mensagem. Começa aqui com a Dona Helena. Ei, que saudade, Dona Helena. O Natal está chegando e que todos estejamos com muito amor no coração para receber nosso menino Jesus. Desejo a todos nesta terça-feira muita saúde e bênçãos a todos nós, Dona Helena. Que maravilha ter o seu bom dia aqui, a sua companhia todos os dias. Uma ótima terça-feira para a senhora também. Tem mensagem aqui, Núbio Castro do Amapá curtindo a vitória do Mengão. Eita, que o Núbio ainda está em festa, tá vendo? Está em festa, comemorando. Bom dia para você, Núbio. Tem mensagem aqui também do Hudson. Amanhecer é divino em Paraná de Breves. E olha só esse registro. Ô, Hudson, tá lindo demais esse registro, meu amigo. Daqueles dignos de colocar em quadro dentro de casa. Muito bacana a sua imagem, obrigada por compartilhá-la conosco. E que vista linda você tem aí, que vista linda mesmo. Margarida, bom dia, Lani, desejo uma terça-feira iluminada e abençoada. Manda um beijo para os meus bisnetos, Agatha Sofia e Gael Levi. Flamenguistas mirins, eita, que os flamenguistas ainda estão em festa, né, Margarida? Tá vendo ali? O Gael Levi ainda tá com a camisa dele festejando. A Agatha Sofia também, tem aqui, ó, o símbolo do time. Que maravilha, bom dia para você, Margarida. Todo mundo comemorando, inclusive aqui no Amazonas. Breno Cabral está esperando a mensagem de você que é flamenguista. Manda daqui a pouquinho para interagir, daqui a pouco tem Bom Dia Amazonas. Tem intervalo chegando agora, prometo para você que é rapidinho. Na volta,
Mais detalhes de um inquérito da Polícia Federal que aponta que o presidente da Câmara de Boa Vista, Genilson Costa, cassado pela Justiça Eleitoral, teve informações privilegiadas de denúncias sobre compra de votos. Os detalhes dessa e outras notícias daqui a pouquinho. Seu Bom Dia Amazônia volta já. – 2026 é ano de Copa do Mundo. Uma Copa com 3 países sede e 48 seleções. Mas a torcida pro Brasil começa agora. Sexta, a sorte decide o caminho da seleção. No sorteio dos grupos da Copa do Mundo 2026, quem vão ser os primeiros adversários do Brasil? Copa do Mundo da FIFA 2026. O mundo está estranho. O que a gente vê pode não ser. O que a gente ouve talvez não tenha sido dito. Chegou o momento em que o debate não é só sobre as opiniões que temos. É sobre o que a gente acredita ser ou não um fato. E isso é um risco para todos nós, até para a democracia. É preciso checar tudo, basta um clique para cair num golpe. É fácil se sentir perdido. Mas existe um lugar para se encontrar. O jornalismo profissional tem a missão de investigar, de revelar fatos, de ouvir todos os lados. O jornalismo Globo está sempre aqui por você. Determinado, incansável e na eterna busca pela verdade. E mesmo que hoje em dia muita coisa tente se passar por ela, o jornalismo Globo sempre a encontra. A Amazônia é gigante e nós também. Somos o maior grupo de comunicação da região. Cobrimos 39% de território brasileiro. Com 16 afiliadas Globo, temos uma das maiores redes do Brasil em número de emissoras. Cada uma delas entregando programação sob medida até nos interiores. Estamos na TV digital, na Nova Parabólica e também no Globoplay. E temos a única afiliada Globo que atua em 3 fusos horários diferentes, sempre com padrão global de qualidade. 7 conteúdos de entretenimento e mais de 120 telejornais a cada semana. Conectamos milhões de pessoas também no digital, no Portal Amazônia, no G1, no GE e nas redes sociais. Muito prazer, somos o grupo Rede Amazônica. Da Amazônia pra frente. Amanhã, deixa a chatice de lado, vem treinar os músculos do rosto com a gente. Finalista VIP do Que História é Essa? O Fabrício Verdun. Namorado. Estava eu e ela, o irmão, e você hoje está quem estava junto com a gente, o ex-namorado. O ex dela? Alguma coisa assim, coçava a cabeça assim da vida. Tirei a calça, botei o saco, tirei a camisa. Peraí, você tá lá no banheiro escuro, apagado, com o saco preto na cabeça. Eu vou até tomar água, gente. Trondo enorme. Bom! Saí correndo, fui lá ver. O teto tinha sido arremessado. Marinheiro continuou. Amanhã, depois de Segue o Jogo, que história é essa, Porchat? Já de volta, bom dia para você que está chegando agora. Empresários do turismo fluvial em Porto Velho cobram soluções para a precariedade no embarque de passageiros no Rio Madeira. Eles defendem a volta das operações para o complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. A beleza imponente do Rio Madeira em Porto Velho esconde a dura realidade dos empreendedores que dependem dele. 4 embarcações devidamente regularizadas para o turismo lutam contra a precariedade da infraestrutura atual. Proprietários de barcos de passeio turístico cobram da Prefeitura e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, uma solução que pode ser a redenção do setor, o retorno dos embarques para o coração da história rondoniense, o complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Ontem nós demos um passeio cada barco, com 15 pessoas. Não paga nem a despesa do barco.
Custa caro. Hoje madeira custa caro, manutenção tudo é caro. Aí você dá um passeio, não tem condições. Enquanto a atividade depende diretamente do fluxo de turistas, a má condição do embarque atual tem levado o setor ao colapso. Assim como o Marcos, o também empresário Edneri, de 50 anos de idade, enfrenta dificuldades. Ele atua há pelo menos 12 anos no setor, mas está com dificuldade para continuar mantendo o negócio. Nosso local de embarque não oferece nenhuma condição para o nosso turista que vem de fora. A primeira coisa que eles fazem quando chega aqui é reclamar do local, né? É urubu. O pessoal joga lixo de peixe dentro de uma caçamba que tem aqui, né? Fica aquele mau cheiro. A gente na área quando chega na embarcação, muitas vezes lá a bordo não aguenta ficar pela dificuldade, o mau cheiro que fica do peixe que ele joga podre dentro dessas coisas aqui, entendeu? E aí a gente não consegue vender nada em relação à alimentação. Quem é que vai comer sentindo mau cheiro? Tem dias que chega um cliente, tem dias que chega 2 clientes e a gente não consegue nem sair. O barco desse tem um grupo gerador, tem um motor de impulsionar, né? São 300 e poucos HP, então são muitas despesas. Só para fazer a vistoria do barco desse é R$5.000. E a gente está aqui pagando, ninguém anda sem vistoria porque tem que estar alinhado, como disse o comandante. O que os donos de embarcações denunciam faz sentido. Quem quer passear de barco sai dessa região aqui. O local tem lixo, mato, entulho e um fedor quase que insuportável. Aqui também não tem acessibilidade alguma. A gente caminha por aqui por entre entulhos, restos de toras de madeira, mato. E a pessoa caminha até aqui, ó. E ali tem uma passarela improvisada com madeira. É esse o acesso para quem quer passear de barco aqui em Porto Velho. A esperança está em um projeto elaborado pela Prefeitura que prevê a construção de uma escadaria segura dentro do complexo da Estrada de Ferro. O projeto foi protocolado junto ao IFAM há cerca de 3 semanas. No entanto, por se tratar de um patrimônio histórico tombado, a obra depende integralmente da análise técnica e autorização do Instituto. O prazo regulamentar para a conclusão é de 45 dias. A Prefeitura de Porto Velho aguarda o aval do órgão federal para então iniciar a obra. Mas, apesar da promessa do município, é muito provável que os barqueiros encerrem o ano de 2025 ainda esperando sob condições precárias no Porto do Cainágua. Não estão dando valor, porque se eles dessem valor, a gente já estaria lá. O inquérito da Polícia Federal aponta que o vereador e presidente da Câmara de Boa Vista, Genilson Costa, cassado pela Justiça Eleitoral, teve informações privilegiadas de denúncias sobre compra de votos. Naamã Mourão volta aqui ao Bom Dia Amazônia com mais detalhes desse caso. Oi, Naamã. Lani, Genilson Costa, como você mencionou, é vereador e presidente da Câmara Municipal de Boa Vista e ele é investigado em uma série de operações da Polícia Federal para investigar esse suposto uso indevido de recursos durante as eleições de 2024. E esse novo desdobramento apurado pelo portal G1 Roraima aponta que o vereador, cassado pela Justiça Eleitoral, teve acesso a informações sigilosas repassadas pelo coronel da PM de Roraima, Francisco Lisboa, sobre compra de votos nas eleições de 2024. À época, Lisboa era subcomandante da Polícia Militar, que é a segunda função mais importante da corporação. O acesso de Genilson a informações repassadas pelo coronel Lisboa fazem parte de uma investigação, dentro do inquérito da Polícia Federal que apura esse caso. E essas investigações concluíram que Genilson comprou votos para se reeleger como vereador no ano passado. A Rede Amazônica teve acesso ao relatório final da investigação que cita os dois. E esse inquérito cita que havia uma relação de troca de favores entre o coronel e o vereador, o que sugere que Francisco Lisboa atuava como homem de confiança de Genilson dentro da Polícia Militar, como consta no trecho do inquérito. O coronel Lisboa rejeitou de forma categórica, por meio de nota, qualquer alegação ou uso de estrutura pública ou de prática de ato que tenha por finalidade beneficiar terceiros em processo
Eleitoral. Em nota ao G1, o vereador Genilson Costa disse que não foi formalmente intimado e que só depois de ter acesso ao conteúdo dessas denúncias vai se pronunciar. E a PM, questionada também pelo portal G1, disse, né, que quando precisa investigar internamente, segue as regras da lei e garante o direito de defesa. A gente segue acompanhando processo da Polícia Federal que envolve o cenário político e também da segurança pública de Roraima. Lani. Obrigada pelas informações, Naman. Bom dia e bom trabalho para você. E para você que está chegando agora, veja agora o que foi destaque no Bom Dia Amazônia de hoje. Em Roraima, o Ministério Público Federal recomendou um acordo internacional entre o Brasil e Guiana para combater o garimpo ilegal em terras indígenas. As recomendações são resultado de investigações conduzidas em um inquérito que apura o crescimento acelerado de atividades de garimpo na terra indígena, especialmente nas regiões das serras. Em resposta, foram deflagradas esse ano 3 operações, todas integradas e com a participação do MPF, da Polícia Federal, do IBAMA, da FUNAI e do Exército Brasileiro. Em Brasília, o Conselho Nacional de Trânsito aprovou novas regras para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. A principal mudança é o fim da obrigatoriedade das aulas em autoescolas. As normas ainda precisam ser publicadas no Diário Oficial, mas já mudam de forma profunda o processo para quem busca a primeira CNH. Foi confirmado pelo governo do Amapá o primeiro caso de raiva humana no estado, com local provável de infecção na região do Caborange, no município de Oiapoque. O paciente é um pescador artesanal de 24 anos que foi atacado por um macaco. Equipes de saúde, laboratórios e órgãos ambientais foram mobilizados para conter risco à população. A Vigilância Municipal de Oiapoque iniciou a aplicação de vacina e soro antirrábico em pessoas que tiveram contato com o paciente. No Acre, uma criança autista de 8 anos foi impedida de viajar em voo de Cruzeiro do Sul para Rio Branco. A companhia aérea disse em nota que o comportamento do menino poderia colocar a viagem em risco, mas a mãe acusa a empresa de negligência. A companhia ainda disse que a tripulação seguiu os procedimentos corretos e foi necessário o desembarque. Em Porto Velho, empresários do turismo fluvial cobram soluções para a precariedade no embarque de passageiros no Rio Madeira e defendem a volta das operações no complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. A esperança está em um projeto elaborado pela Prefeitura, que prevê a construção de uma escadaria segura dentro do complexo. O prazo regulamentar para a conclusão é de 45 dias. A resposta do IPHAN deve ser até meados de dezembro. No Amazonas, o governador Wilson Lima confirmou o pagamento do abono Fundeb 2025 para mais de 32 mil servidores da educação. Professores, pedagogos e funcionários administrativos devem receber o benefício no dia 27 de dezembro. Além disso, mais de 23 mil profissionais terão progressões na carreira. Juntas, as medidas devem injetar mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais na economia do Amazonas neste fim de ano. E vamos fazer aquele giro pela região norte, conversar com os nossos apresentadores. A partir de agora, temos hoje o Ailton Alves, direto de Roraima, e José Gadelha, em Rondônia. Vou começar aqui com o Ailton. Bom dia para você. Oi, Lani, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Bom Dia Amazônia. Olha só, daqui a pouco tem Bom Dia Roraima com muitas informações aqui do nosso estado. A gente vai trazer as ocorrências policiais das últimas 24 horas, inclusive, né, o avanço da investigação em relação à morte de uma mulher que aconteceu no ano de 2024 e agora foi necessário a polícia fazer a exumação do corpo para poder dar continuidade a essas investigações. E a gente vai trazer os detalhes sobre este assunto daqui a pouco aqui no Bom Dia Roraima. Além disso, tem muita prestação de serviço também agora voltada especialmente aí em relação a quem comprou, né, na Black Friday, né, fez as suas compras, mas acabou encontrando algum defeito no produto, precisa realizar a troca ou então quer fazer a devolução do produto. A gente vai trazer aqui no Bom Dia Roraima todas as informações, como isso deve ser feito e também o que é que diz, né, o Código de Defesa do Consumidor em relação aos direitos dos clientes e também das empresas quando o assunto é devolução ou a troca de produto. Tudo isso e muito mais aqui no nosso Bom Dia Roraima. Lani. Obrigada, Ailton de Roraima. Vamos até Rondônia conversar ao vivo com José Gadelha, que traz também os destaques de hoje. Oi, Gadelha, bom dia.
Bom dia para você, Lani. Bom dia para todos que nos acompanham. Por aqui nós estamos acompanhando a situação de estradas em várias localidades de Rondônia. Afinal, nesse tempo chuvoso, aumentam as dificuldades para os agricultores que precisam se locomover, os agricultores e a população que precisam se locomover e escoar a sua produção agrícola, né? Nós já mostramos a dificuldade de estudantes com atoleiros, tivemos ponte incendiada como forma de pressionar autoridades e hoje nós vamos mostrar a recuperação de rodovias não pavimentadas no interior do estado de Rondônia para melhorar o tráfego e a segurança. E na nossa coluna de todas as terças-feiras com a advogada Rosimar Francelino, nós vamos destacar as formas de violência contra a mulher no ambiente digital. Ela também vai trazer a programação dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. É uma programação direcionada a todo o público, viu, Lani? Esses e outros destaques logo mais no Bom Dia Rondônia. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Gadelha, pelas informações. Bom dia para você, bom dia, Ailton. Bom trabalho para vocês e obrigada pela participação aqui no Bom Dia Amazônia. Bom dia para você também que está chegando agora. Muito obrigada pela companhia aqui no Telejornal. Daqui a pouco as notícias no seu estado. E falando das notícias locais, vamos até o estúdio do Bom Dia Amazonas conversar ao vivo com o Breno Cabral, que também adianta os destaques de hoje. Oi, Breno, bom dia. Oi, Lani, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham, bom dia a toda a Amazônia acompanhando aqui na tela da Rede Amazônica. O destaque do estado do Amazonas é uma boa notícia, viu? Principalmente para os servidores da educação do estado. É que o governo do Amazonas já anunciou que vai fazer o pagamento do abono salarial do Fundeb, que inclusive é muito esperado pelos professores, porque é um alívio, é um dinheiro a mais que entra nesse finzinho do ano, muito esperado pelos professores, e o governo do estado já fez o anúncio da data de pagamento e também de quais são os valores e quais profissionais vão receber esse abono salarial, que é um alívio para pagar as contas do fim do mês e até mesmo para iniciar o próximo ano, né? Porque começa o ano, vira o ano, já tem matrícula e começa IPVA, IPTU, tem um bocado de conta aí e com toda certeza é um alívio a mais para os professores. E agora a gente vai trazer logo mais essas boas notícias, além dessas, muitas outras no Bom Dia Amazonas. Volto com você, Lani. Obrigada, Breno. Bom dia, bom trabalho para você também. E obrigada a você pela companhia. Seu Bom Dia Amazônia vai ficando por aqui. Eu agradeço você pela companhia e parceria nesses 2 dias. Amanhã, Carolina França está de volta para trazer para você as principais notícias de toda a região norte, de manhã cedinho, no Bom Dia Amazônia. Você do Amazonas, te espero logo mais no G1. Até lá. Tchau. Palmeiras e Flamengo vieram até aqui, Lima, capital do Peru, assistir a grande final da Libertadores. A gente está chegando aqui na concentração do Palmeiras. O ônibus 1 tá começando lá. São 37 ônibus, né? O trânsito não tá ajudando. Eu tô aqui para ver o Flamengo ser campeão da Libertadores pela primeira vez presencialmente. Hoje, depois de Vida de Rodeio, último programa da temporada, Profissão Repórter. Bom Dia Brasil! Oferecimento Sicredi, cooperar é da nossa natureza. Olá, bom dia! As aulas em autoescolas não são mais obrigatórias para quem quiser tirar a carteira de habilitação. A decisão é do Conselho Nacional de Trânsito e depende apenas da publicação em Diário Oficial para começar a valer. Uma operação agora de manhã contra a sonegação de impostos em Minas Gerais mira uma rede de supermercados e tem como um dos alvos Marcos Valério, condenado pelo escândalo do mensalão. O governo começa a distribuir hoje a vacina para proteger bebês contra a bronquiolite. A dose deve ser tomada também pelas mães durante a gravidez. O enviado especial da Casa Branca está em Moscou para negociar o fim da guerra na Ucrânia. A falta de chuvas fez os reservatórios do estado de São Paulo chegarem em dezembro com o nível mais baixo para o período em uma década. E a novela Guerreiros do Sol, do Globoplay, venceu um dos prêmios mais importantes da TV mundial. Hoje é terça-feira, 2 de dezembro,
e o Bom Dia Brasil está começando. A falta de chuvas acendeu um alerta em São Paulo. Os reservatórios que abastecem o estado estão no nível mais baixo em 10 anos. Vamos para lá. Sabina Simonato, bom dia para você. Preocupante, né? Porque ainda por cima estamos aí às vésperas da chegada do calorão, que é quando o consumo de água aumenta.